Prosseguindo no estudo de História de Israel, estamos estudando a lição 5, o período do silêncio profético entre Malaquias e Mateus. Na aula anterior, nós falamos sobre o início da revolta dos Macabeus. Nós vimos que o imperador grego, principalmente com a sua liderança na região dos sírios, eles estabeleceram uma ordem que em Israel eles deveriam sacrificar os deuses gregos e sacrificar porcos, né, que fazia parte do culto dos gregos. Mas teve um sacerdote que ele não aceitou fazer o sacrifício, que era o pai dos Macabeus, né? Ok? Isso, o nome dele era Matatias, que ficava numa aldeia pequena, a aldeia de Modim. E o que aconteceu? Ele, então, teve um sacerdote que aceitou sacrificar o sacrifício do imperador grego, mas Matatias não aceitou e matou aquele sacerdote e matou o emissário grego também. Então, deu início à chamada revolta dos Macabeus. Ok? O nosso comentário, então, nessa que é a 11ª parte, né? Ele diz assim: inicia-se assim uma revolta entre os israelitas. Os soldados de Epifânio perseguiram e conseguiram matar 1000 judeus que não reagiram, pois era sábado. Lembra-se daquela palavra de Jesus: ore para que a vossa fuga não se dê no sábado, né? Porque no sábado os judeus não pegavam em arma. Os que sobreviveram procuraram Matatias e o elegeram como chefe daquela revolta. Matatias defendeu a luta no dia de sábado. Veja o que diz Flávio Joséfo sobre essa atitude dele. Ele disse-lhes que não deviam ter receio de combater no sábado, porque, do contrário, violariam a lei, tornando-se homicidas de si mesmos, pois os seus inimigos não deixariam de escolher tais dias para atacá-los, e se ninguém se defendesse, todos facilmente morreriam. Então é uma questão delicada. No Novo Testamento, Jesus Cristo foi abordado pelos fariseus até pelo fato dele se alimentar no sábado, colher espigas no sábado. E Jesus Cristo falou: se uma ovelha cair num abismo no sábado, você não vai recuperá-la? Então o sábado era um dia de descanso, mas se eles precisassem lutar pelas suas vidas, eles deveriam lutar. O comentário prossegue: assim resgatou-os daquele erro, e depois não tiveram mais dificuldades em tomar as armas nesse santo dia, quando a isso necessidade os obrigava. Mas aqui o Flávio Joséfo conta isso, mas nós teremos mais à frente, quando os romanos invadirem Jerusalém, e eles vão invadir no sábado. E aí os judeus não lutarão. Ok? O generoso chefe, em pouco tempo, reuniu uma tropa considerável, e aqueles aos quais o temor obrigava a se refugiar nas nações vizinhas vieram a unir-se a ele. Então derrubou os altares consagrados aos falsos deuses, não poupando dos que lhe caíram nas mãos, nem que se tivesse deixado conduzir à idolatria. Ou seja, as pessoas, os sacerdotes, aqueles que estavam adorando a outros deuses, Matatias também tirou a vida deles. Sempre lembrando que, claro, entre a história de Israel e a história da igreja, existe uma diferença muito grande. Jesus Cristo disse que nós não deveríamos reagir àqueles que tentassem nos matar. Na história da igreja, nós temos a igreja primitiva, depois as igrejas anabatistas, né? Que são chamadas igrejas rebatizadoras pelos católicos. Quando os católicos perseguiam-nos para matar na Inquisição, ali no ano 1200, esses anabatistas, eles não pegavam em arma para se defender. E lembrando que a Assembleia de Deus, nós descendemos desses anabatistas, né? E não dos católicos e protestantes, ok? Mas em Israel a ordem era reagir.
E eles, claro, como nação, eles tinham que ter um exército para lutar. Isso acontece nos dias do Novo Testamento, isso vai acontecer também quando o exército de Israel tiver que lutar contra o anticristo, porque se eles não lutarem contra o anticristo, eles, claro, serão exterminados, né? Mas Daniel diz que mesmo eles lutando, chegará uma hora que o exército do povo santo será vencido, e aí eles terão que recorrer a Jesus. Pois bem, mas aqui, eles lutando pela soberania da nação, eles tinham que pegar em armas. O comentário prossegue. 1 ano após o início da revolta, Matatias adoeceu. Antes da morte, chamou seus filhos e cobrou fidelidade à religião de Deus e que eles deveriam dar a própria vida para defendê-la. Veja o que diz Flávio Joséfo no livro História dos Hebreus. Nunca tenhas relações com os que atraiçoam voluntariamente ou à força para entregá-la aos nossos inimigos. Fazei ver que sois verdadeiramente meus filhos, calcando aos pés tudo o que puder impedir a defesa de nossa religião. E sede sempre solícitos em dar a vida para mantê-la. Nossos corpos estão sujeitos à morte, porém a memória de nossas boas obras nos torna, de algum modo, imortais. E é verdade, né? É verdade, porque estamos aqui hoje estudando sobre esse homem que salvou os judeus ali daquela influência da religião grega. E conclui: concebei então, meus filhos, um tão grande amor pela verdadeira e sólida glória, e não tenhais receio em expor a vossa vida para conquistá-la. A história dos Macabeus, ela é uma história verdadeira. Ela aparece no livro apócrifo, na Bíblia católica. Aquele era um livro histórico que havia entre judeus, mas não era um livro inspirado por Deus. Os israelitas não consideravam esse livro inspirado por Deus, ok? O comentário prossegue. Matatias elegeu Judas Macabeu o líder das tropas e Simão como conselheiro na luta em defesa da religião judaica. Antes de ler esse texto de Flávio Joséfo, vamos lembrar que os gregos, eles tinham a crença de que a religião deles era superior às outras, e que a filosofia, o pensamento, a ciência deles era superior às outras. Então, o que os gregos faziam? Acreditando que a religião era superior, eles queriam levar essa religião para as outras nações. E normalmente as outras nações aceitavam, porque você cultuar a 10 deuses ou cultuar 20 deuses, isso era indiferente para os persas, que foram conquistados pelos gregos, os babilônios, que foram conquistados pelos gregos. Para eles era indiferente, mas para Israel era, na verdade, a morte da religião, já que eles acreditavam, né, no monoteísmo, na existência de um só Deus. E se você enchesse a terra de Canaã de deuses, vocês voltariam ao problema anterior ao cativeiro babilônio, que nós comentamos. O cativeiro babilônio, ele foi permitido por Deus, entre outras coisas, pela idolatria que era praticada em Canaã. Tá bom? Bom, então Flávio Joséfo, ele nos diz: assim como Simão é muito sensato, sou de opinião que sigais sempre o seu conselho, como se fosse o vosso pai. O extremo valor de Macabeu vos obriga a dar-lhe o comando das tropas, pois sob suas ordens vingareis sem dúvida os ultrajes feitos à nossa nação pelos seus inimigos. E não haverá homem algum de virtude e de piedade que não se una a vós numa tão santa empresa, tão santo empreendimento, né? Que era lutar pela sobrevivência da religião de Israel, sempre repetindo que a mensagem para Israel era diferente para a igreja, ok? Israel precisava sobreviver como nação, como um povo físico, tá bom?
com soberania sobre uma cidade, sobre uma terra. A igreja não, a igreja está vivendo entre as nações. A igreja, ela não deve pegar em armas para lutar. O comentário prossegue. Na primeira batalha, Judas Macabeu venceu os samaritanos, governados por Apolônio. Veja o que diz Flávio José. Quando Apolônio, governador de Samaria, pelo rei Antíoco, soube dos progressos e dos feitos de Judas Macabeu, marchou contra ele com o seu exército. Esse valente chefe do povo de Deus foi também contra ele, derrotou e matou um grande número de soldados, saqueou em seguida todo o seu acampamento, tirou-lhe a espada e a levou em triunfo, e assim saiu-se completamente vencedor. Os samaritanos, vamos lembrar, eles têm determinado momento que eles não se consideram mais israelitas. Quando, na aula anterior, quando nós estudamos da invasão de Alexandre Magno em Canaã, nós vimos que os macabeus, os samaritanos, eles mandaram mensagem para o imperador dizendo, olha, dizem que nós somos israelitas, que nós somos judeus, mas isso não é verdade não, nós não temos nada com os judeus, ok? Então, eles já não se consideravam mais judeus, eles se consideravam realmente um povo à parte. E eles, na verdade, estão agora, vamos dizer, servindo ao exército da Síria. Por que o exército da Síria? Porque o imperador grego, quando ele tomava as regiões, ele pegava uma determinada região e colocava aquela região para dominar sobre uma grande região. Tá bom? Então, a região da Síria, que fica ao norte de Israel, a região de Samaria, que fica ao norte de Israel, da Galileia ao norte de Israel, e a Judéia, todas essas regiões, eles foram estabelecidos como submissos ao rei grego pelo governo colocado na Síria, onde estava Damasco. A cidade de Damasco era uma das maiores cidades daquela região. Okay? Então, os samaritanos, eles tinham um governador sírio, ok? Ele tinha um governador sírio chamado Apolônio, ok? Ele era governador de Samaria pelo rei Antíoco, que governava a cidade de Damasco, na Síria. E essa atitude dele pensou, eu vou vencer fácil os judeus, porque os judeus estão enfraquecidos. E nós vimos na aula anterior que Deus ele operou através dos israelitas, ajudando quando o imperador Alexandre Magno cercou a cidade de Jerusalém. E certamente ele ajudou também nesse momento, porque apesar deles estarem desviados, Deus vai trabalhar para manter os israelitas vivos, manter os israelitas soberanos, porque ele fez essa promessa a Abraão, né, que iria guardar todos os seus descendentes, tá, ok? Que eles seriam uma grande nação e queriam abençoar todas as famílias da terra. E todo esse período que nós vamos ver nas aulas seguintes, principalmente quando chegar nos dias do Novo Testamento, depois da destruição de Jerusalém, até a reconstrução do Estado de Israel, agora já no século XX, nós veremos, claro, Deus protegendo os israelitas, porque senão eles seriam dizimados da terra.